Olha como o dia amanheceu hoje. Chuva de bênção em nossas vidas. Que bom, hein? E aí, tudo bom? Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Como é que tá o clima? Tá chovendo? Tá ensolarado? Pois aqui, como vocês viram, amanheceu um dia maravilhoso, de uma chuvinha bem mansa. Estávamos precisando, já tinha um tempinho que não chovia uma chuva no chão, não chovia uma chuvinha mais demoradinha assim. E só bênção de Deus em nossas vidas. Bom, nós vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje é um tema que a gente costuma falar muito na igreja, nos estudos bíblicos que a gente faz com as pessoas. É um estudo que, se a gente não se conter, ele fica demorado, né? Mas eu vou fazer o possível aqui para a gente não demorar no nosso estudo de hoje. Vem falando como título Guerra no Céu. Guerra no Céu. O grande conflito entre o bem e o mal. E tem alguns textos que eu quero ler, que eu acho fundamental que a gente os leia. O primeiro está aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 7. Do verso 7 ao verso 9, que diz assim: Houve peleja no céu, uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse verso aqui, ele já nos dá muitos entendimentos e também margem para algumas interpretações. Uma das principais aqui é que Miguel aqui se refere ao próprio Cristo. É um nome que a Bíblia usa, né, para Cristo, que os escritores da Bíblia usaram para Cristo em momentos em que ele estava em confronto direto com Satanás. É assim aqui no livro do Apocalipse. Foi também no livro de Judas, quando Miguel disputava contra Satanás pelo corpo de Moisés, né? Então, seria aqui um tema já para a gente ficar bastante tempo falando a respeito de Jesus Cristo, de Miguel como sendo Jesus Cristo. Lembrando que o nome Miguel era um nome muito comum, né, no Antigo Testamento, em todo o tempo. E o significado dele é uma pergunta, que quer dizer: quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é semelhante a Deus? Quem é como Deus? E por que ele usava essa pergunta? Por que ele usava esse texto? Então a gente vai agora para a próxima leitura, que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12. Diz assim: Então lá nós vimos que, sem querer desviar o foco para o nome de Miguel, nós vamos entender aqui que houve uma peleja no céu, que Miguel, Jesus Cristo, e os seus anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos. E lá no céu não achou mais lugar para eles, eles não podiam ficar mais lá e eles foram expulsos de lá. Agora Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, em Apocalipse diz que eles foram expulsos do céu. Agora, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, o nome Miguel é uma pergunta. Quem é semelhante ao Altíssimo? Né? E aqui a intenção desse rei da Babilônia diz assim:
subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Miguel, quem é semelhante ao Altíssimo? Então, eu disse aqui rei da Babilônia, entre aspas, porque o texto de Isaías começa a falar sobre o rei da Babilônia. Só que seria também, inclusive, um motivo de outro estudo, porque tem pessoas que entendem que esses textos aqui se referem apenas ao rei da Babilônia e não se refere a seres celestiais. Porém, não é possível que um rei terreno consiga colocar o seu trono acima do trono de Deus. Não é possível que um rei terreno queira ser semelhante a Deus. Não é possível que um rei terreno tenha sido expulso do céu, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. O próximo texto está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Como eu já disse, são textos muito comuns dos nossos estudos bíblicos. A partir do verso 11, vai do 11 ao 19, é uma leitura um pouco comprida. E eu não vou ler todo para não ficar muito comprido o vídeo. Mas diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Mais uma vez, o texto aqui original, ele está sendo escrito, direcionado a um rei, o rei de Tiro. E no meio desse texto faz um paralelo ao ser celestial. E nós vamos entender aqui a respeito desse ser na leitura aqui. Então, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Nenhum rei é sinete de perfeição. Cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden. Quem estava no Éden? Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui não tem nenhuma possibilidade de que o rei de Tiro tivesse essas características. Então, de fato, aqui está se referindo a um querubim da guarda, ungido, que ficava ali bem próximo de Deus, ali na presença dele. E eu não vou ler mais em relação a esse texto aqui, para não ficar muito comprido, e vamos aqui para o último texto de hoje, que é Daniel, capítulo 10, a partir do verso 12, do 12 ao 14, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui quem está falando é Gabriel, o anjo Gabriel falando com Daniel. Que Daniel estava querendo entender os propósitos de Deus, querendo entender o que Deus havia mandado nos sonhos e visões que ele teve. E aí quando ele começa a orar a Deus, Gabriel fala assim: olha, Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro momento que você começou a orar, já saiu a ordem para que eu pudesse vir te auxiliar aqui no entendimento. E ele continua falando: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Um príncipe resistir a um anjo? Nós já vimos na história bíblica anjos, um anjo só, acabando com milhares de pessoas nas batalhas, né? E ele está falando aqui que o príncipe do rei da Pérsia o resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, o mesmo Miguel lá do Apocalipse, o mesmo Miguel lá do livro de Judas, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E você pode também, talvez, levantar a pergunta: mas aqui está falando que Miguel é um dos primeiros príncipes. E aqui a gente entraria mais uma vez em um estudo que demoraria um pouco mais, tá bom? Mas para a gente não demorar ainda mais com esse vídeo, que já está chegando em 10 minutos,
eu quero ler os comentários, alguns comentários da lição aqui que diz assim: Deus povoou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre-arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. Se Deus tivesse criado pessoas automatizadas ali para o adorar, estar sempre ao lado dele, fazendo tal, não seria amor, seria um programa, seria um controle divino. E para que exista de fato o amor, é necessário que a pessoa tenha a liberdade de amar ou não. Então, aqui a primeira parte da lição vem falando a respeito disso, que os seres celestiais, todos os seres criados por Deus são livres, né? Por causa dessa liberdade, como nós vimos no livro de Isaías, encheu o coração de Satanás por causa da sua formosura, do seu resplendor. Ele até então não era Satanás, né? Que Satanás significa opositor. Até então ele não era, mas depois que vem criando isso no seu coração, ele se rebela contra Deus. Isaías e Ezequiel se referem à origem desse conflito, embora alguns estudiosos tentem restringir o significado de Isaías 14 e Ezequiel 28 ao rei da Babilônia e a um governante de Tiro. No entanto, existem vários indicadores claros no texto que apontam que se refere a seres celestiais, como eu já comentei com vocês aqui também. E para finalizar, de acordo com Daniel 10, 12 a 14, esses seres celestiais rebeldes tentam impedir o cumprimento dos propósitos os propósitos de Deus na Terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo, em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Talvez alguns questionem ainda, não, se vocês estão minimizando, vocês estão falando que Deus, que matou tantas pessoas aqui nas batalhas e tal, na verdade estava lutando pelo amor, mas em última análise é isso mesmo. Porque o povo de Israel, o povo hebreu, foi escolhido por Deus para ser representante de Deus aqui na terra, para levar o conhecimento dele a todas as nações. Para que todos aqueles que aceitassem a graça do Senhor tivessem a oportunidade de salvação. E tem gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento era mau, o do Novo Testamento é bom. Gente, era o mesmo Deus. Como nós falamos ontem, no estudo de ontem, com o título O Príncipe do Exército do Senhor, como sendo o próprio Cristo, sempre que a Bíblia menciona Deus no Antigo Testamento, em raras vezes está se referindo a Deus Pai. Sempre era Cristo. Inclusive lá na sarça ardente, quando Moisés pergunta quem é o Deus que me enviou, e o Deus fala assim, eu sou. Você vai dizer que eu sou o enviou. Depois Jesus Cristo, lá no capítulo 8 de João, diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está se referindo ali, que ele está dizendo que ele mesmo era o Deus ali do Antigo Testamento. E as pessoas falam assim, mas o Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Novo Testamento é bom, Jesus é bom. Não, mas esse mundo vai ser consumido pelo fogo. E esse fogo vai vir de Deus e vai consumir todos os ímpios. É muito maior do que uma batalha, do que uma guerra em que uma nação vence outra. Então, o mal precisa acabar. E para acabar, vai acabar dessa forma. Então, assim, todas as batalhas que a Bíblia menciona, em última análise, é uma batalha do grande conflito, que nós também hoje precisamos entender que tudo que acontece em nosso meio está envolto nesse grande conflito, está envolvido no grande conflito. Inclusive doenças, guerras, atentados, todas essas coisas estão no grande conflito. E nós precisamos compreender que nós estamos no meio desse grande conflito e que nós precisamos estar firmes nas mãos do nosso general, né? Para que nós sejamos vitoriosos no fim de tudo. Então, guerra no céu, é onde o grande conflito começou, né? E em breve será finalizado e nós precisamos estar firmes nas mãos do Senhor para sermos vitoriosos, tá bom? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos também porque o Senhor é o nosso general, é o Senhor que nos conduz nas batalhas do dia a dia. E te pedimos também que o Senhor nos dê força e nos ajude a enxergar a tua mão mesmo em momentos
de alegria, em momentos de felicidade, também nos momentos de tristeza e de angústia. Queremos estar sempre ao teu lado, porque no meio deste grande conflito, a nossa única certeza é de que teremos a vitória se estivermos ligados a Ti. Então esteja com cada um de nós, nos abençoe e nos conduza segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O vídeo ficou um pouquinho comprido de hoje, mas também ficou é um tema muito agradável de se estudar. Então, fique bem, estude a palavra de Deus e juntos vamos seguindo aí nessa caminhada. Até mais.